Queridos, nós estamos hoje na região da Galileia, próximo à cidade de Cafarnaum, no Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus proferiu um dos maiores, mais poderosos, esclarecedores sermões de sua vida, o Sermão da Montanha. Foi aqui que ele reuniu uma grande multidão, provavelmente com a vista que nós estamos tendo agora do Mar da Galileia, ou do Mar de Tiberíades, como quisermos. E o texto que narra esse sermão está no capítulo 5 de Mateus, e ele começa assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, há outras 8 frases, outras 8 palavras que ele proferiu falando acerca do reino dos céus, acerca das bem-aventuranças, mas nós vamos nos deter somente nesse, em função do tempo, enfim. Ele estava aqui, uma grande multidão ao seu redor, eles acompanhavam Jesus para onde ele ia, porque eles entenderam, à medida que o tempo ia passando e que Jesus iria ministrando, a sua fama ia se espalhando por todos os lugares, eles entenderam que Jesus tinha realmente uma palavra diferenciada. Jesus tinha uma palavra que impactava mais do que qualquer pessoa poderia impactar. E como já foi dito nessa caravana que estamos fazendo, ele acentuou muito a questão dos humildes. E ele então se contrapôs a muito do que se ouvia na ocasião, porque na ocasião se falava muito acerca dos ricos e se discutia inclusive por que os ricos eram ricos, por que os pobres eram pobres, e provavelmente alguns inclusive pensavam que aqueles que eram ricos é porque tinham alcançado algum tipo de favor de Deus, porque eram melhores de alguma forma, em algum nível, e em contrapartida isso, os pobres eram pobres por algum tipo de coisa errada, algum comportamento errado que haviam tido. E Jesus, ele depois entrou na contramão desse pensamento, dizendo que o cego nasceu cego, o pobre está pobre, não por causa disso, mas para que a glória de Deus pudesse se manifestar. E aqui nesse texto ele ressalta, ele acentua muito a questão dos humildes de coração. Ele acentua muito essa questão, e ele começa dizendo que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque o reino dos céus pertence a ele. Então vamos nos focar nesse texto, pobres de espírito. O que é, dentro da nossa cultura, dentro do nosso entendimento, uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre é uma pessoa que não tem recurso. Um pobre, algumas vezes nós brincamos, conversando com amigos nossos: não, quem sou eu? Eu sou pobre para comprar, adquirir isso ou participar daquilo outro. Nós somos pobres, nós não temos recursos para construir, não temos recursos para comprar, não temos recursos para adquirir. E Jesus está dizendo que em relação ao reino dos céus, bem-aventurados ou felizes são exatamente aqueles que são pobres, em relação às questões espirituais, ou seja, aquele que não pode, no sentido espiritual, adquirir, obter, reter, possuir. A bem da verdade, todos nós somos pobres de espírito. O que Jesus estava dizendo aqui é que bem-aventurados, felizes são aqueles que reconhecem a sua posição, reconhecem que são pobres de espíritos, que não conseguem adquirir por si mesmo. O que Jesus estava dizendo com isso? Aqueles que reconhecem que são pobres buscarão os recursos. Ou seja, eu sei que eu sou pobre de espírito, eu não tenho condições em mim mesmo de pagar a vida eterna, eu não tenho condições em mim mesmo, eu não tenho recurso em mim mesmo para chegar no céu, eu não tenho recurso pessoal para chegar até Deus, e porque eu tenho essa consciência que sou pobre de espírito, então eu busco aquele que pode me suprir nisso, eu busco a Jesus e através dele eu tenho recurso, eu sou bem-aventurado porque estou nele, e em função disso eu vou herdar o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus, ele será herdado por mim e por você, por mim e pela pessoa que está nos assistindo hoje, à medida que nós reconhecemos a nossa limitação. Ou seja, Jesus estava dizendo que não há nada que eu possa fazer para ter recursos para chegar nos céus.
Não existe uma oferta volumosa o suficiente para comprar minha salvação. Não existe assistencialismo suficiente para impactar a Deus. Deus não vai ficar impressionado com a sua obra. Não adianta você dizer assim: eu sou bonzinho, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado, por isso não há porquê eu ir para os céus. O que Jesus está dizendo é que tenha feito você o que for, seja você quem for, você é pobre de espírito, eu sou pobre de espírito, e nós só poderemos chegar a Deus através da sua graça. Essa é uma das palavras mais impactantes e mais esclarecedoras, na minha opinião. Isso, na verdade, para mim, é um princípio do Evangelho. Nós, como seres humanos, não temos condições. Nós, como seres humanos, não temos recursos. Nós, como seres humanos, não conseguiremos chegar sozinhos. Ou seja, nós precisamos nos posicionar em humildade, reconhecendo a nossa pobreza, a nossa limitação, para então recebermos a graça salvadora de Cristo, a graça que é suficiente para nos conduzir à vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo aqui o seguinte, em outras palavras: vocês precisam me receber como Senhor da vida, vocês precisam me receber como Salvador da vida de vocês, porque em vocês podem nunca ter feito mal a ninguém, vocês podem ser bonzinhos, mas em vocês simplesmente não têm recursos. Ele estava dizendo para mim assim: ó, você com essa cara de bonzinho aí, você com essa posição sua, com esse ternão bonito no púlpito pregando, pode até enganar alguns, mas eu sei quem você é. E você é como qualquer pessoa, você não tem recurso em você mesmo. Você pode estar vestido como um sacerdote, você pode estar andando como um crente, você pode estar aparentando ser quem você quiser aparentar ser, mas o fato é que, ainda que você tenha uma religião, ainda que você tenha uma posição, ainda que você tenha recursos para adquirir o que for aqui, no céu, nós só vamos chegar se reconhecermos que somos pobres de espírito, que não temos recursos, porque a partir daí nós chegaremos a Jesus Cristo e diremos: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só Jesus possui as palavras de vida eterna. Amém? Que Deus possa abençoar nossas vidas e que possamos, nós que estamos aqui hoje, aproveitar desse momento, aproveitar desse lugar onde princípios tão básicos, relevantes do Evangelho foram plantados. Que Deus nos abençoe.